O Deison elogiou sua aula, professor, e disse que pediu ajuda porque ele disse que não consegue defender a guarda e sempre cai nessa equipe. Certo. Então, assim, como ele não especificou a guarda, eu estou imaginando que seja uma guarda fechada. A guarda padrão, né? Principalmente E quem está iniciando. guarda fechada é minha praia, porque eu jogo guarda fechada e dou trabalho para os adversários. A guarda fechada, eu só tenho que me preocupar com uma coisa: os cotovelos do meu adversário, se ele vai estar forçando para passar a minha guarda. Então, quando eu estou na guarda fechada, travei lá atrás, a primeira coisa que o adversário quer é o quê? Pegada na calça, cotovelos da coxa. Então, mãos de concha, pelo tríceps, vou buscar o cotovelo do meu colega, abro e trago. Então, o meu trabalho vai ser aqui. Lógico, se eu quero fazer alguma finalização ou raspagem, eu vou precisar liberar um dos braços. Se eu preciso fazer pegada de gola, se eu preciso fazer uma pegada na calça. Então, a partir do momento que eu mantenho ele em desequilíbrio, ele vai voltar aquele braço, mas eu já vou trabalhar desequilíbrio do meu oponente. Não posso deixar ele confortável. Então, se eu for raspar, né, se eu for trabalhar um armlock, né, na sequência, então, mas que o primeiro passo, né, sempre vai partir dessa questão do controle do braço. Então já teve luta de eu conseguir, né? O adversário, eu sentia que a força maior dele para abrir minha guarda era do lado direito dele. Então já explorava essa pegada, fazia o controle e vinha buscar a lapela. Quando ele tenta pegar qualquer coisa lá do outro lado, é quando eu começo a armar meu jogo, desequilibrar. Eu vim com o pé no quadril, eu posso descer mais aqui, ó, dar um desequilíbrio nele para fazer um ataque, seja triângulo, seja omoplata, seja armlock, né? Então, a dica que eu posso dar para esse colega, se o problema dele for na guarda fechada, é ele ter o controle de pelo menos um dos braços do seu oponente para que ele faça o desequilíbrio, né? Faça o Kuzushi para que o adversário dele não fique numa base forte e ele siga no ataque. Né? Ele não se limite apenas a segurar. Ele precisa avançar. Ele precisa ter uma raspagem na sequência, precisa ter uma finalização na sequência. Você, como guardeiro, pela sua pergunta, é onde você está se sentindo mais confortável e você quer evoluir aí. Entendendo isso por trás da sua pergunta, eu te dou o conselho de perceber o seguinte: quando o passador está passando a tua guarda, ele usa o que para te passar? As mãos, como o professor falou. Você precisa de ter pelo menos um domínio. Uma aula que a gente lançou aqui no YouTube, eu explico isso também, que é o que? Um guardeiro ele tem que ter pelo menos 3 pontos de conexão com o passador. Porque o passador ele é o cara que está desarmando uma bomba. Já o guardeiro é o cara que armou as 5 bombas para ele desarmar. Então, o passador ele tem que ter muito cuidado. Porém, se o guardeiro não faz pegada, o passador ele não precisa de cuidado. Ele só vai. Ele só vai. E, e é isso. E ele vai e passa. E você vai ficar colado no chão porque você já está no chão. Então, mantenha o passador entre as suas pernas, onde você possa ver ele, ver o rosto dele, e domine de preferência as duas mangas. Não conseguiu as duas, o controle de uma. Aí ele pode fazer as mobilidades, né? Que passou para ter o quadril mais soltinho também, Exato. conseguir repor a guarda mais fácil. A gente já passou esse. A gente passou? Passou. Esse. De Passou quadril? bem saidinho Ah, do quadril sim, assim, ó. sim. Entendi. Que às vezes a pessoa passa mesmo, mas se você é capaz de repor rápido, Repor né? rápido, teu é. A gente sempre vai falar muito disso aqui, então eu vou ser repetitivo. Às vezes a gente tem que ser repetitivo para poder entrar na cabeça de quem tá começando, de quem tá com vontade de entender jiu-jitsu. Que é. Vixe, Oxi, esqueci agora. Eu falei na aula passada. Que isso, cara? da presença? Qual era o assunto? Que branco foi esse?
Tá ruim, viu? Tá ruim, deu um branco aqui, caramba, cara. Eu pensei aí, não, vou introduzir a fala. Pô, esqueci, cara, esqueci. Vai ficar por isso aí mesmo, daqui a pouco eu lembro. Mas vai sair em outro vídeo. Sai em outro vídeo, mas a gente já falou, como eu falei, é repetitivo, eu já falei isso em outro vídeo. Mas o próprio treino de fuga de quadril, que a gente tá muito acostumado a fazer a fuga de quadril deitado. E vídeos de paródias de jiu-jitsu que a gente vê por aí afora, foge o quadril, foge o quadril. Mas a fuga de quadril feita sentado, também ela vai para você reorganizar a sua guarda. Ela vai ajudar no movimento para você reformar o seu jogo, reajustar o seu jogo. Numa passagem que está muito na pressão e o passador está em pé, eu vou precisar me movimentar, fazer o deslocamento sentado para repor minhas pernas na frente dele. Por exemplo, o professor vai passar para minha lateral. Eu vou aceitar de lado? Não. Eu vou fugir meu quadril. Tô de frente. Tô aqui, ele vai querer passar para minha lateral. Eu vou deixar ele engolir minha perna e fazer isso aqui? Eu vou evitar o que aqui? Eu viro para cá, ó. Eu viro meu joelho, ó. Eu vou girando, ficando de frente para o cara que tá passando. Eu não vou dando eu não vou deitando e aceitando, saindo aqui. Não, eu vou virar de frente para ele. Eu preciso dele dentro das minhas pernas como padeiro. E eu lembrei o que eu ia falar. Eu lembrei o que eu falei lá, eu lembrei. Que é a pior posição, a posição mais ridícula, ela funciona no tempo certo. Você precisa de tempo. O tempo certo, a oportunidade, a brecha para acontecer a botinha, a brecha para acontecer o armlock, o triângulo. Você conquista as posições, mas só quando elas aparecem espaços para você entrar um pé, entrar a pegada. E aí você precisa compreender. Fica atento aos detalhes de tudo que a gente passa. O professor falou um detalhe que eu acho muito interessante, que é o quê? Percebi que o cara... Foi nessa aula que o professor falou sobre a guarda, essa aula foi... A guarda Rafael tem umas aulas já. Não, essa aula agora... Qual foi a pergunta dessa aula? Foi sobre a dificuldade de manter o outro na guarda. Manter a guarda, exatamente. Que é o quê? Ele percebeu que eu sou mais forte do lado direito. Perceba o lado mais forte do seu oponente. Ele sempre joga já indo para aquele lado. A pegada dele, a mão dele mexe primeiro. Entendeu? Você consegue perceber a força que ele faz para tracionar na hora do rola. E isso vai mudar muito. Só em você sacar, esse é o lado forte do cara, vou atacar pro lado fraco. Esse é o lado forte do cara, vou prender o braço forte dele. Porque aí você começa a lutar com um cara numa situação que provavelmente ele não está acostumado. Ok? Ok. Muito obrigado por assistir até aqui. Compartilhe o vídeo para fortalecer o canal. Tamo junto. Deixa teu comentário, deixa tua dúvida. Vamos fazer o jiu-jitsu crescer cada vez mais. Vamos espalhar a palavra por aí. Tamo junto? Os...